Isaías capítulo 1. Oráculo ou visão ou revelação de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião, isto é, Jerusalém, é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as
aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, se desejardes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Este é um livro tipologicamente representa a Bíblia. Ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Durante os 39 primeiros capítulos, ele trata do povo de Israel, das nações, e a partir do capítulo 40 ele vai tratar do servo sofredor e da sua vinda a este mundo. O servo sofredor é Cristo. Então, 39 é um plano para todas as nações. Do 40 para frente é a execução do plano em Cristo. Ele é um livro tipológico da Bíblia. Ele mostra os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, apontando para uma realidade. O profeta Isaías, que significa Jeová é a salvação, é um profeta que diz aqui que ele é filho de Amós. E Amós, segundo a tradição, não é o profeta Amós, é um irmão do rei Uzias. E ele começa a sua profecia realmente no ano em que morreu o rei Uzias. Isto é, no ano 740 a.C. E ele começa a sua profecia em cima de uma nação que havia apostatado do Senhor. Eles haviam construído altares a ídolos estranhos e postes ídolos. Os postes ídolos são o culto a Azera ou a Astarote. Em inglês nós temos esta palavra Easter, referente à Páscoa, que é uma homenagem a Aster ou a Astarote ou Azera, que é o símbolo do falo, do pênis. Em todo o mundo, em todas as grandes cidades do mundo, você tem o obelisco de Tamuz, que é uma espécie de coluna
chanfrada nas pontas, que representa o pênis e o endeusamento do sexo. Hoje, este sistema é patrocinado e sustentado pelos Illuminatis, e especialmente pela maçonaria e pelas casas maçônicas, nas suas várias correntes, desde a maçonaria egípcia, a franco-maçonaria, a maçonaria inglesa de origem das duas casas de York e da casa escocesa, e que infiltraram no mundo religioso, tanto da Igreja Católica, como da Igreja Protestante, como do maometismo, e em todos os sistemas também pagãos, para infiltrar o Deus sexo. Neste último Natal, o arcebispo da cidade de Barcelona fez uma declaração espantosa, que também o mundo não ouve, porque os jornais não publicaram, só a internet publicou. A palavra do arcebispo naquele culto de Natal. Ele disse que a Unesco tem um projeto que até o ano 2050 nós teremos 50% da população da Terra homossexual. Acho que o projeto vai ser mais rápido, porque o crescimento está sendo devastador. É um projeto bem engendrado e enrustido por autoridades mundiais, com muito dinheiro. Isso para vocês terem uma noção. No ano de 2003, uma ONG em Londres é um dos centros do bezerro de ouro. Existem 7 centros do bezerro de ouro. O bezerro de ouro é o Deus que governa o sistema econômico do mundo. Vocês vão encontrar quais são as 7 cidades. Nova York, vocês veem na frente da Bolsa de Valores, vocês veem em Londres, vocês vão ver em Frankfurt, vocês vão ver em Viena, vocês vão ver em Paris, vocês vão ver em Milão, e vocês vão ver na Suíça. Eles estão nos centros governantes do mundo econômico, e eles têm como finalidade levar a depravação sexual para o mundo. Esse é o Deus falo, é o Deus do momento. E esse arcebispo, ao fazer essa declaração, foi ameaçado de morte pela própria facção da Igreja Católica, Opus Dei, que é onde se concentra o grande poder desta depravação mundial. E o Écrivá de Balaguer, que foi o chefe, foi o canonizado mais rápido da história, que é chamado de Santo Ferrari. Tão rápido que ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que agora está sendo preparado para uma canonização rapidíssima. Está tudo dentro desse processo. Este Papa que está aí, está batendo forte, está sendo bastante criticado por estes modelos sexualistas que estão destruindo a face da igreja. Esse é um Papa sério, por isso que ele é combatido. No seu livro sobre Verbo Dei. Pastor, o senhor falou, está falando aí do mundo, né? Mas vamos
impondo. Não, vai sair, vai ser aprovado. A Rede Globo está sendo investida maciçamente. Maciçamente, os meios de comunicação estão sendo... Eu não estou preocupado que esteja sendo gravado, não, viu, irmãos? O pastor Bruno está sendo contra, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo... Eles estão querendo matá-lo dentro de breve. Já houve atentado na casa dele. Mas não é noticiado. Só que ele disse, eu morro, mas eu não vou parar de falar. Essa semana agora que passou, a SBT lançou em novela o primeiro beijo homossexual. Demorou 40 segundos, duas moças, uma novela da SBT. Novela de 8, 9 horas da noite. Foi explícito o beijo, eles não permitiam beijo. Eles estavam todo o affair do negócio, mas não tinha beijo. E agora foi liberado as duas se beijando e eu assisti no YouTube. A audiência aumentou em 50%. Mas esse material é para ser... Aumentou a audiência da novela em 50%. Aqui ele está dizendo que aumentou a audiência da novela em 50%. É hoje politicamente correto você defender o homossexualismo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Deus é apaixonado por homossexuais, mas Deus odeia o homossexualismo. Deus é apaixonado por pecadores, mas Deus odeia o pecado. Eu tenho vários médicos aqui. E se esses médicos não odiarem a doença, eles não são médicos. Eles têm que amar o doente, mas têm que odiar a doença. E combater a doença. Médico não foi feito para ganhar dinheiro com a doença, foi feito para sarar pessoas. E o Evangelho de Jesus Cristo não é evangelho de meia sola. É evangelho de transformação. É evangelho de substituição de vida. Nós nascemos com uma vida contaminada pelo pecado, a vida de Adão. Essa vida é imprestável. Ela não serve para nada. Mesmo sendo uma vida educada, porque pecador, nós temos pecador de alto nível moral e temos pecador de baixo nível moral. Mas tanto este que é excelente na sua moralidade, na sua dignidade, um Sócrates, que é capaz de se matar com cicuta por causa da imoralidade dos jovens, como um pária, um pulha como eu, precisa de troca de coração. Não de remendo. É troca de coração. Perdão, amigo. E essa luta é contra o Senhor, porque está escrito no Salmo 2:2, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido. É contra o Senhor, é contra Jesus. Não é uma briga e nem contra Deus, nem contra o Espírito Santo. É contra Jesus, que entrou na raça humana e que aqui na raça humana venceu a Satanás. Eu estava conversando com alguns irmãos ontem, depois do almoço, dizendo o seguinte: se Deus, o Todo-Poderoso, enfrentasse Satanás como Deus, ele era covarde. Se Deus, o Todo-Poderoso, tivesse que lutar num ringue com Deus, com Satanás, como criatura, esse Deus era mais ou menos parecido com um pai que pega o seu filho neném e mete os cacetes nele até matar. É uma covardia. Um homem forte, um homem como um Benã pegar uma criança e matá-lo. É covardia. E Deus disse: não é aí que eu vou vencer você. Eu vou vencer você como uma criatura.
E meu filho é que vai vencer você no ringue da morte. E quando a morte picou Jesus, se o Satanás, que era o detentor da morte, pensou que ia vencer, ele saiu derrotado. Porque lá na cruz, quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai, e ele foi morto, Satanás ficou muito contente. Mas a madrugada da ressurreição foi a sua decepção, porque ele saiu de lá vivo para sempre. Eu não tenho um Deus no céu me salvando, eu tenho um homem ressuscitado. Jesus Cristo foi Deus antes da encarnação, mas no dia que ele se encarnou, ele nunca mais vai deixar de ser homem. Cristo Jesus, Deus homem, Jesus Cristo, homem Deus, depois da ressurreição, que me representa lá no céu, não é um espírito, é um homem de carne e osso, que é Deus, e que venceu a morte, e que venceu o inferno, e que venceu o pecado, e que ama pecadores, mas não ama o pecado. É um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que arranca a raiz do pecado de dentro de nosso coração. Eu não posso vencer o pecado. Eu não sou capaz. Este é um câncer cujas raízes eu não sou capaz de libertar-me. Mas o Senhor vem e nos desarraiga deste mundo perverso e do pecado que reside em mim. Sim, fiel. Fala alto. Muitas vezes a gente anda correto, moralmente, achando que não está pecando. Mas o pecado não é andar fora da moral, fora da regra. Pecado é não confiar na suficiência de Jesus Cristo. Veja bem o que Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E definiu o pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Quando eu creio em mim, quando eu confio em mim, quando eu confio na minha moral, quando eu confio que eu estou praticando a lei, eu estou pecando contra Deus. Os homens mais retos do mundo são os mais difíceis de serem salvos. Vede Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um homem justo e se desviava do mal. Você quer mais? E Deus, depois de ver aquele homem daquele jeito, chama Satanás e diz assim: Satanás, eu preciso do seu trabalho com esse homem. Eu preciso que você venha aqui e demula este mula. Esse é um estúpido que vive sob a égide da sua justiça. E você pode ler o livro de Jó, e se você quiser, tem um livrinho aí, O Crime da Letra, que Deus me deu para escrever sobre essa questão, porque a gente pega a letra e fica no pé da letra e não enxerga o que o Espírito vai mostrar. E o ser Jó lutou durante um tempão, mais de ano, com Deus. Com seus amigos, que eram mais justos do que ele, porque quando você quiser ver o que é para mexer com a pessoa, é um justo cutucar outro justo. Aí é que aparecem os problemas. Até que apareceu um cara lá chamado Eliú, que significa ele é Deus. E esse disse assim: Jó, o seu problema não é o pecado sujo. O seu problema é o pecado elevado, é a sua justiça própria. Você é justo aos seus próprios olhos. Foi quando ele começou a ter sensibilidade, e depois Deus apareceu lá no fim, num redemoinho, e Deus faz 70 perguntas a Jó. 7 é o número da perfeição. 10 é o número do governo de Deus na terra. 7 vezes 10, 70. Deus entra então, faz uma pergunta e Jó respondeu a essas perguntas todas e tirou 0. Porque você só é aprovado diante de Deus quando você tiver
nada para oferecer. No mundo, os aprovados com láureas são aprovados com 10. No reino de Deus, os aprovados são os que tiram 0. Não tenho nada para te oferecer senão os meus pecados. E Jesus veio buscar isto. Então nós temos aí um mundo de justiça, um mundo de nobreza. Ninguém é mais nobre neste mundo do que a turma que governa este mundo. Os 666 homens. Os 3 do olho que tudo vê, os 13 do grande comando dos Illuminatis, dos 13 graus Illuminatis, os 50 que estão aí na grande direção dos governos e dos... Vocês pegam, por exemplo, Kissinger, faz parte dos 13. Depois tem outros aí que vão fazer, inclusive, se você quiser saber, o nosso grande do futebol brasileiro, não esse é pinto sujo, João Avelange, viu? E aí no futebol tem a turma toda que governa esta farsa que é os esportes, para manter as pessoas iludidas e as pessoas envolvidas com aquilo que Juvenal chamou de nonada. O povo precisa de pão e circo. Envolva o povo com pão e circo e nós governamos as nações. Hoje é dia de Santos e Corinthians, é dia de idiotice. E aí vão brigar, vão bater, vão matar, vão fazer, vão ficar alegres, vão sair. E o povo idiota, enquanto lá na Câmara, no governo mundial, eles estão dirigindo a cabeça dos idiotas como nós aqui. E achando que é tudo muito bom. Nenhum esporte deste mundo é mais velho do que 1860, a não ser o rugby. Hoje é dia de venda de álcool. Santos e Corinthians, vai beber cachaça lá no inferno. Agora a gente acha, esse aqui é tudo muito interessante. Aqui a Bíblia diz assim, olha, Deus está dizendo assim, visão de Isaías. Ele está falando que o povo dele está pior do que boi e jumento. Ele diz que boi conhece o seu dono e o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Me deixaram, me abandonaram. E eles abandonaram a Deus por causa da idolatria. Eu não vou entrar porque é muita coisa, muita informação, mas só para dizer o seguinte: o rei Uzias, que também era o rei Azarias, é o mesmo nome, esse rei foi um rei bom, um rei que governou 52 anos. Mas ele cometeu um equívoco, ele não destruiu os postes ídolos. E ele fez uma coisa que ele nunca deveria ter feito. Ele vestiu a roupa sacerdotal. Ele se apresentou, ele era rei, ele não era sacerdote. Ele confundiu as duas coisas. O único rei que podia vestir a roupa sacerdotal foi Davi, porque Davi era um tipo de Cristo que foi profeta, sacerdote e rei. Jesus é o único que é profeta, sacerdote e rei. E o rei Azarias, ou o rei Uzias, foi acometido de lepra. Vocês tem alguma semelhança com alguma coisa que a gente já falou aqui? Tinha um Naamã, que era um sírio, era leproso, veio para Israel
e o Barba ontem me ajudou a entender melhor o texto. Por que o rei, o profeta Eliseu não o recebeu? Porque o profeta Eliseu estava ali como a palavra de Deus, e Deus não recebe nenhum pecador sem que passe primeiro por Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele precisava passar pelo Jordão, que o Jordão é um tipo da morte na cruz. Então ele tinha que passar pela cruz para poder chegar. Quando ele veio agora, o profeta vem se encontrar com ele. Ele já tinha sido curado e purificado. E agora o profeta Isaías está dizendo assim, veja aí, quando ele diz, lavai-vos e purificai-vos. Verso 16. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Deus é um Deus de justiça social. Meu coração esses dias tem sido massacrado. Eu sou pastor numa cidade que está sendo invadida pelos bandidos. Aqui está sendo um centro de ataque de gente que veio do alemão, coaliado com a polícia e os governantes. Quando deram aquele carreiraço no Alemão, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, muitos desses bandidos saíram e foram para Minas Gerais e para o estado do Paraná, com contratos feitos por delegados. E essa semana meu coração está assim, doendo, que quinta-feira, nós íamos fazer uma reunião em família, porque um dos moços que estaria aqui conosco hoje, o Fernando, ia se casar. E como eu vou para os Estados Unidos, não ia poder participar do casamento dele, ele disse, eu quero que você fale para a família e para todos os meus amigos em casa, deste evangelho doido da graça de Deus. Vou juntar um grupo de familiares e numa esquina, a mãe da noiva é atingida por uma bala de um menor de 17 anos. Lei imposta pelos Illuminatis, pelos que governam o mundo, de inimputabilidade de menor. Menor de 16 anos, até 16 anos pode votar, mas não pode responder criminalmente. Pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, mas não pode ser preso. Desarma a população. Desarma a população, mas arma os bandidos. E eu estava dizendo para o Zagaia, tem 4 P's aqui nesse negócio. Primeiro, o pecado insidioso que reina no coração de cada ser humano. Nós somos pecadores e somos orgulhosos e somos rebeldes. Segundo, a podridão da sociedade. Eu vou dia 18 lá para a Câmara. Estou pedindo a Deus misericórdia e graça, mas não me deixa ficar omisso diante dos abusos sexuais que acontecem. E os políticos coniventes, os ministros do Supremo, os senadores e deputados, vendendo a sua alma. Ninguém fala desse assunto. Quando um se levanta, o mundo inteiro é contra. Vamos ficar calados?
É impossível. Eu sofro na minha carne um abuso desde 6 anos de idade. Estou com 66. Cristo já me perdoou, Cristo já pagou, mas as lembranças estão aqui. As dores nós vamos carregar até a sepultura. E a gente assiste um bando de covardes sentado em cima do toco, até rindo e fazendo piada. Agora, meus irmãos, um rei deixou os postes ídolos lá, deixou o falo como um Deus em Israel. Quantos de nós aqui liga a televisão e vai assistir filme pornográfico? É financiado por grandes organizações mundiais para incutir e incitar, e a grande parte dos homens está ficando impotente. Meninos com 20 anos, broxa, tomando Viagra, porque perdeu a vulgarização, um negócio tão lindo que é o sexo, tão maravilhoso que Deus fez. É o lugar de aproximação, de conhecimento mais profundo que existe entre dois seres. Foi vulgarizado ao ponto de não se saber onde botar mais o pênis. Está o Júlio aqui que me contou, que leu na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, Júlio? Eu procurei e não achei mais. Porque o dia inteiro na internet não consegui recuperar. É capaz deles já terem apagado. Qual foi o país? Se não foi Nicarágua, foi Costa Rica. Ou Nicarágua ou Costa Rica. Havia um oficial, uma pessoa que era da imigração. Ele exportava as crianças para a Europa. As crianças iam para a casa de abusadores. Crianças de 11 anos, 12 anos. Eles querem pegar crianças virgens. Como é que é mais? Uma virgem hoje custa no mercado 7 a 10 mil reais. Meninas, depois de ser desvirginada, ou meninos, custa aí 3 mil reais. Depois que são afolosados, aí vão por qualquer vintém. Esse é o mercado. Então eles levavam aqueles meninos, ficavam 2 meses numa casa, não é, Júlio? 2, 3 meses numa casa, era abusado até onde podia, passava para outra casa, abusado mais 2, 3 meses, passava para outra casa, abusado mais 2, 3 meses, depois mandava de volta completamente descontrolados. Isso é o culto ao falo. É o culto ao Deus do sexo. Pastor, esse Azera é o nome daquele carro? Hein? Azera Azerá. é o nome daquele carro da Hyundai? É da deusa do sexo. Tem o carro da Hyundai chamado A Azera. Zera, o carro da Hyundai. Esses sistemas de automóvel têm muito ligado à idolatria e ao paganismo. Muito, esse poder do carro, a Fórmula 1 é toda ela financiada com dinheiro sujo. Como também o futebol. Vocês precisam fazer estudo melhor, sabe? Porque a imprensa não publica essas coisas. O PIB do mundo é X. O PIB ilegal do mundo e imoral é X e meio de X. É 1,5 o PIB mundial. E esse dinheiro sujo é que financia. É por isso que jogador de futebol ganha 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares num contrato. É dinheiro tirado na pia da sujeira.
300 mil reais, isso aí é dinheiro de pinga. Isso é dinheiro de pinga. Quanto a Agostinho, o ídolo que o separava de Cristo era o sexo. Ele deu lugar às suas paixões convulsivamente por 16 anos. Saiu de casa aos 16 anos, mas a sua mãe, Mônica, nunca parou de orar por ele. Agostinho chegou aos 32 anos e, como ele mesmo disse, comecei a procurar um meio de obter força que eu precisava para ter prazer em ti, ó Senhor, mas não pude achá-lo enquanto não aceitei o mediador entre ti e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não conseguia vencer as minhas paixões. Então aconteceu um dos dias mais importantes na história da igreja. Foi no final de agosto do ano 386. Agostinho tinha 32 anos de idade. E conversava com o seu melhor amigo Alípio sobre o sacrifício e a santidade de Antônio, um monge egípcio. Agostinho era atormentado noite e dia por sua escravidão bestial à luxúria, quando outros eram livres e santos em Cristo. Havia um pequeno jardim junto à casa em que nós nos hospedamos. Levado pela agitação em meu peito, busquei refúgio naquele jardim, onde ninguém pudesse interromper aquela luta violenta na qual eu era meu próprio adversário. Eu estava bastante agitado com aquela loucura que depois me traria santidade. Estava sofrendo uma morte que me traria vida. Estava frenético, subjugado por uma ira violenta contra mim mesmo, por não aceitar tua vontade e entrar na tua aliança. Eu arrancava os cabelos e me esmurrava, fechava as mãos e abraçava os joelhos. Era uma luta infernal. No entanto, Agostinho começou a ver com mais clareza que o ganho era maior do que a perda. E por um milagre da graça passou a ver a beleza da santidade na pessoa de Cristo. A batalha se rendeu a isto: a beleza da temperança na comunhão com Cristo versus as ninharias que fervilhavam em sua carne. Ele olhou para um lado e viu a beleza de Cristo, e do outro lado as ninharias. Lancei-me ao chão, abaixei abaixo de uma fogueira e dei lugar às lágrimas que fluíam dos meus olhos copiosamente. Subitamente ouvi a voz cantarolada de uma criança numa casa ali bem perto. Se era a voz de menino ou de menina, não sei dizer, mas ela repetia o refrão: Tollati et legere, Tollati et legere. Pega-o e leia-o, pega-o e leia-o. Então levantei correndo ao lugar onde Alípio estava sentado. Peguei o livro das epístolas de Paulo, e o abri. E em silêncio li a primeira passagem que meus olhos caíram.
não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versos 13 a 14. Eu não desejei ler mais do que esse trecho. Não precisava mais ler nada. Por um instante, quando cheguei ao final da frase, foi como se a luz da confiança inundasse meu coração e toda a escuridão da dúvida foi dispersa. Agostinho nasceu de novo. Agostinho morreu e ressurgiu com Cristo. Ele nunca retornou aos velhos costumes. O vento soprou em seu jardim. Soprou na voz de uma criança. Soprou por meio da palavra das Escrituras. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E as trevas do coração de Agostinho foram dissipadas de uma vez para sempre. O mesmo Deus de 386 é o Deus de 2011. O mesmo Deus que salvou Agostinho é o Deus que salva Glênio, é o Deus que salva você. É o mesmo. Agora, queridos, nós temos uma coisa a entender. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías era sobrinho de Uzias. Ele vivia às expensas daquele reino. Agora ele perdeu o emprego. Mas Deus disse, agora você vai conhecer aquele que sustenta o que não tem como ser sustentado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A morte do rei Uzias foi a quebra de um paradigma velho na revelação de Isaías. E ele então começou a conhecer o Senhor, que diz uma coisa extraordinária: vinde e arrazoemos. Veja o verso 18. E aqui eu quero gastar só um pouquinho mais de tempo para falar um pouco ao seu coração. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Vinde, pois, e pensemos. Vinde, pois, e usemos a capacidade lógica de entendimento. Vinde, pois, e vamos usar a nossa condição de argumentar. Diz o Senhor, vinde, é um convite. Deus está convidando a nação que havia se afastado e estava idólatra e que adorava o falo. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos. Ela está aqui usando figuras de linguagem. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. A cor do pecado é vermelha, por isso que o sangue tinha que ser vermelho. Mas depois, quando você olha para aquele leproso, com as carnes mostrando e o sangue, e o vê coberto com a justiça de Cristo, com as roupas brancas, alvas, você diz assim, o que aconteceu com ele? Houve uma justificação e houve uma purificação. Mas a pergunta que ele faz aqui é esta: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor da terra. Como é que diz o nosso versículo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Abra de novo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 3. Alguém pode ler aí? Cuidareis cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob o juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Para aí. Para quê? Te humilhar. Para quê? Humilhar. O que Deus está fazendo com você, meu irmão? O que Deus está fazendo com você na sua vida até aqui e vai continuar fazendo? O que Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam na tua vida? Para quê? Para tu saíres da posição de arrogante, aquela posição do general doente, do general leproso, arrogante e que quer atos grandiosos. Ele está querendo te humilhar. Ele está querendo me humilhar. Porque se eu não me humilhar, Deus vai me humilhar. Aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se exalta, Deus humilha. O Senhor vai permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida para poder sair a erupção daquilo que está lá dentro. Uma das coisas que os médicos dizem quando você está com uma febre, e principalmente hoje na questão do dengue, não tome analgésico. Estou dizendo bobagem? Por quê? Pode mascarar o sintoma. Nós queremos logo, não, Deus quer que saia. Eu dou graças a Deus quando uma pessoa chega e diz assim, ó, eu tenho tara. Eu sou pedófilo. Muito bem. Já começou a cura. Enquanto você estiver dentro da moita, escondido, você vai sofrer. Na hora que sai, começa o tratamento. Eu me lembro daqui, na outra vez, uma pessoa que disse assim, eu ficava escondido, a televisão estava no meu quarto, eu ficava escutando, vendo o filme, porque não deixava eu escutar, porque a mulher estava dormindo do lado. Mas quando ela mexia, eu mudava de canal. Eu digo, quem você estava enganando? Deus não estava vendo? Estava. Sua mulher é a tanguinha lá do jardim. Você é um safado hipócrita. Aquele jovem lá na igreja que chegou e disse para mim assim, Glênio, eu não sei o que eu faço. Eu outro dia vi uma pregação de um pregador que falou que masturbação é pecado, e eu não sei como é que eu faço. Eu digo, é pecado mesmo. Sabe por quê? Porque masturbação é o egoísmo mais profundo do ser humano. Porque você não está com a outra pessoa e tem que ficar com a mão para lá e para cá. Você está se gozando em cima de si mesmo. Ele diz, mas eu não consigo vencer. E não vai vencer nunca. Esse não é assunto seu. Você não vai vencer masturbação, mas é nunca. Eu nunca venci a minha. E eu fui um masturbador quanto mais, por anos. Onde é que você se masturba? Ele disse, no banheiro às vezes, mas às vezes no quarto, às vezes em qualquer lugar. Eu digo, então faça o seguinte, na hora que você for masturbar, convida Jesus para ser parceiro do seu ato de masturbação. Você está ficando louco. Você é maluco. Eu não vou fazer isso não, nunca. Eu digo, ele sabe que você masturba? Ou ele não sabe? Sabe ou não sabe?
Ele sabe todas as coisas ou não sabe? Sabe. O que você está fazendo de não chamar ele para vir ser o médico? Porque quando eu fui lá no consultório do Edgar, ele me botou um negócio lá para eu segurar uma moça lá para fazer uma série de exames para fazer, ele tinha que fazer, e depois eu fui contar uma porção de coisa para ele, pum, 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 pum. E se eu não contar o meu sintoma, como é que ele vai me tratar? Eu vou me esconder mas o Edgar não sabe tudo, mas Deus sabe. O que você está escondendo? Você está escondendo de quem? De Deus? Não. Você está tentando se auto-enganar e enganar os outros. Mas esses aí você não vai dar conta. Você vai dar conta diante de Deus. Mas isso eu não vou fazer nunca. Não, você vive como você quer. Continua masturbando. Até você chegar ao fim de você mesmo. Que o Espírito de Deus, na sua infinita graça, proteja você de não entrar numa depressão. Porque agora você está debaixo de uma culpa e não sabe como resolver. Que quem leva a culpa é o capeta. Quem leva a acusação é o diabo, não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo convence. Demoraram-se uns 6, 7 meses, ele chegou lá na igreja pulando de alegria e disse assim, Glênio, ele é maravilhoso. Eu digo, chamou o cara para ver? Porque, meu irmão, você e eu não pudemos nos enganar diante de Deus. Deus sabe tudo. Não adianta você assinar um cheque. Hoje, agora, a lei mudou, né? Não, eu vou passar esse cara. E depois vai lá e susta o cheque. Agora a lei mudou o negócio. Você pode enganar quem que você quiser. Você não engana a Deus. Você pode se auto-enganar, mas a Deus não. Só que você está enganando a pessoa errada. Que é a pessoa que ama você e que vai tratar de você com a sua graça. O Mário Rocha leu o Salmo 32 hoje aqui. Ele diz, confessarei ao Senhor a minha transgressão. Sabe por quê? Porque tu perdoaste a minha iniquidade. Eu só confesso porque ele já perdoou. Se ele não tivesse perdoado, eu não confessaria. Eu me lembro do pastor Abuchaí, eu conto sempre essa história, porque essa história para mim é luz. Ele tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E quebraram o acordeão dele. Um quebrou. Mas em toda a família existe um pacto de fidelidade, principalmente nos irmãos. Quem é que vai contar? Quem foi? Ninguém conta. Porque se da outra vez acontecer comigo e eu vou ser dedurado. E ele botou os 3 no sofá e disse, quem foi que quebrou meu acordeão? Mas filho feio não tem pai. Todo mundo ficou quietinho ali e disse, quem foi que quebrou meu acordeão? A voz denotava força, autoridade e castigo. Diante de castigo, quem conta? Quem é que vai abrir a porteira? Todos calados de cabeça baixa. Vocês vão ter que me dizer quem foi que quebrou meu acordeão. Aí um deles levantou e disse, se o senhor perdoar, eu conto quem foi. Aí o pastor Abuchaim virou e disse assim, esse moleque sabe o que é graça. E sabe quem é Deus. Esse sabe. Aí disse, está perdoado. Aí nem foi o que levantou, foi o outro que disse assim, fui eu. Perdoado, eu falo. Se você não olhar para o perdão de Jesus Cristo na cruz, você vai ficar sempre achando que Deus tem alguma coisa para cobrar de você. Spurgeon conta a história de uma irmã lá na igreja dele, no século passado, que estava passando muitas necessidades.
que ela estava devendo o senhorio do aluguel do prédio onde ela morava. Já fazia 3 meses que ela não tinha dinheiro para pagar lá o aluguel. E aquela mulher estava sofrendo, e o Spurgeon, que era o pastor da igreja, soube e pegou naquela época, uma libra de ouro, valia uma quantidade enorme, daria para pagar o aluguel por não sei quantos meses, o ano. E ele pegou uma libra de ouro e foi na casa da mulher e bateu. E bateu. E bateu. Ele disse que olhou por baixo da porta e viu que um vulto passou. E ele continuou a bater. E ela não abriu. Passados uns dias, ele se encontrou com ela e ele disse, minha irmã, tal dia assim eu fui lá na sua casa e eu bati na porta e bati. Naquele tempo não tinha aquele olhinho. E bati. Fiquei lá uns 15, 20 minutos batendo e eu vi que tinha gente lá dentro de casa, mas não abriram. Ela disse, é verdade, pastor. Eu não abri porque eu pensava que era o senhorio da casa que vinha para cobrar. E eu fiquei trancada lá dentro. Aí Spurgeon disse assim, muita gente não abre a porta porque pensa que é o diabo que vai cobrar. Mas quando Jesus bate na sua porta, ele não está querendo nada de você. Ele quer dar tudo a você. Deus não precisa de nada. Hoje, tanto o Júlio quanto o Mário Rocha falaram aqui que Deus não precisa. Deus não precisa do seu dízimo. Quem precisa dar o dízimo é você, para ser liberto da sua desgraça de ser munheca de samambaia, miserável. Para ser liberto do dinheiro que lhe governa. Deus não precisa de nada. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele não seria Deus. Uma das características que se estuda na teologia de Deus se chama azeidade, ou aceidade. O que significa isso? É que Deus se basta a si mesmo, ele não precisa de coisa alguma. Agora, eu preciso de Deus. Eu já contei para os homens aí que um médico aqui, que também é advogado, um amigo meu, ele chegou para mim e disse assim, ô Paranaguá, eu acho que Deus é muito orgulhoso. Ele quer toda adoração para ele. Ele não divide com ninguém. Eu digo, você acha que ele é muito orgulhoso? Tirei meu telefone celular e disse assim, o que acontece com esse telefone celular se eu ficar usando ele o tempo todo? Ele vai descarregar. E vai chegar um ponto que ele vai morrer. Ele tem aqui um negócio que é a bateria dele. Ele vai chegar um ponto que ele vai morrer. Não vai ter mais energia. E aí ele não vai prestar mais para nada. Mas eu preciso ligar meu telefone celular lá em Itaipu. Eu vou, chego, pego um cabinho aqui e enfio na tomada, ele está ligado lá em Itaipu. Itaipu entra nele e ele começa a ter energia outra vez. Deus não quer adoração para ele, ele quer adoração para nós. É que nós, sem ele, perdemos energia até acabar. E quando nós o adoramos e nos ligamos a ele, a energia dele passa para nós. Aí ele disse, Paranaguá, eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse, Lessa, você e eu só nos desgastamos com energia. Nós estamos todos os dias sendo roubados por nós mesmos. Se nós não dependermos de Deus, nós vamos para o brejo. É por isso que fica tudo aí nervosinho, e a gente fica, tem úlcera
Úlcera não, é gastrite. O que é gastrite? Doença psicossomática. O que é essa doença? É que eu quero ser Deus. Não sei aprender a confiar em Deus. Deus não precisa de nada de nós. Ele nos dá tudo em Cristo. E Ele nos perdoou em Cristo. Eu posso abrir a porta. E ele disse, Spurgeon disse assim, eu tinha levado uma moeda de 1 libra para a senhora. Ela disse, pastor, ele disse, mas você está aqui. Meteu a mão no bolso, arrancou a moeda e disse, é sua para você pagar as suas dívidas. É assim que Deus faz. Não é você, é Ele que paga. Quando aquela médica disse para mim assim, está no estado terminal, isso é contado no livro Do Tronco ao Trono. Ela estava lá no hospital do câncer, estado terminal. E eu fui visitá-la com a dona Ziza lá. Cheguei lá e comecei a conversar com uma mulher, só um palitinho. Doutora, médica. Doutora, e aí, a senhora sabe mais ou menos quando foi que esse câncer começou? Ela disse, mais uns 3 anos e meio por aí. Eu digo, e aí por perto dessa época, a senhora teve alguma grande decepção na sua vida, uma grande... Ela começou a entrar numa luta e foi chorando e foi batendo na cama. Era mês de junho, estava frio, ela estava vestida com a camisola vermelha, amarela, cor-de-rosa. Essa camisola ficou assim sopada. A dona Ziza disse para mim assim, pastor, eu acho que o senhor pisou demais no acelerador. Eu fiz uma pergunta. Eu tive que sair do quarto, ficar meia hora lá fora. Os enfermeiros vieram, trocaram a roupa dela, trocaram a roupa da cama. E depois eu entrei, ela bem fraquinha. Doutora Lúcia, se a senhora não quiser falar, a senhora não precisa falar, mas eu preciso. Aconteceu sim. O senhor sabe quando você cola uma folha amarela numa folha branca, uma folha de sulfite, você gruda uma folha na outra, e depois você quer separar, e os pedaços de uma ficam no outro, o amarelo fica no branco, o branco fica no amarelo? É assim que aconteceu comigo e meu marido. Nós nos separamos. Mas eu odeio meu marido. Quando ela disse essa palavra, eu disse, já sei a etiologia do seu câncer. Eu já sei a origem dele. Chama-se amarguras profundas. Mas tem remédio para isso. O remédio está na obra de Cristo. E comecei a falar do Evangelho. Que Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, que ele se encarnou, ele não precisava se encarnar. Mas ele veio porque ele tinha interesse em cada um de nós. E que ele se tornou homem. Mas ele não tinha pecados. Mas houve um dia em que ele foi para a cruz. E quando ele foi para a cruz, ele atraiu os pecados e os pecadores a ele. Ele atraiu os pecadores para que nós fôssemos participantes daquela morte. E que ele morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha, era sua, doutora. Aquela morte... era a morte da humanidade. Depois que o Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele levou sobre si os nossos pecados, não só a nossa natureza pecadora, mas também os nossos pecados. Ele morreu a sua morte, doutora, e ele ressuscitou para lhe dar a vida. Era um poste me escutando. Era como se não tivesse nada. Mas, doutora, a senhora gostaria de orar comigo e receber Jesus como sua vida? Você tem que usar todos os métodos possíveis e deixar que o Espírito Santo faça a obra, porque você não pode fazer a obra. A obra de Deus, quem faz é Deus. E ela disse, oro, fraquinha.
Então nós começamos a orar e eu disse, senhora, se as minhas palavras coincidirem com suas palavras, a senhora então repita. E eu fui dizendo, Pai, eu recebo Jesus como minha vida, eu recebo Jesus como minha vida. Eu recebo a morte de Jesus como minha morte. E foi. Pai, com o perdão de Jesus, eu perdoo o meu marido. Eu não consigo. Eu parei a oração e disse, não diga eu não consigo, diga eu não quero. Diga, eu quero morrer de câncer, eu quero me vitimizar, eu quero viver nessa desgraça mesmo, porque eu não quero perdoar meu marido. Não é, eu não quero, eu não posso não. Não vem com essa história de eu não posso não. Eu não estou dizendo, eu não tenho perdão, eu digo, graças a Deus que a senhora não tem, que se a senhora tivesse, ninguém aguentava. É com o perdão de Jesus que a senhora vai perdoar ele. Ela olhou para mim com um olho de peixe morto e de incredulidade absoluta e disse assim, mas assim é muito fácil. Eu disse, a senhora disse a palavra certa. Não é que seja fácil, é leve. Eu não posso, doutora, comprar um iate. Eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu estou andando lá, iate, eu disse o avião, qualquer bicho que seja desses, caro, que custa milhões de dólares. Eu estou andando lá na Quinta Avenida, quem eu encontro? Bill Gates. E o Bill vira para mim e diz, ô Glênio, tá vendo? Ô Glênio, como é que você está aqui fazendo o quê, amigão? Na época eu disse que era um avião. Eu disse, Bill, eu estou aqui porque eu estou viajando muito no Brasil. E esse negócio de aeroporto lá está uma confusão. Eu preciso de um avião. Um Learjet, um avião... É? Como é que chama? Gulfstream. O Gulfstream. Quanto custa o bicho? 130 milhões de dólares. 130? Não, eu disse 15 na época. Eu disse 15, porque aí esse é muito... É o Learjet mesmo. Eu preciso de um avião de 15 milhões de dólares. Ele disse, ô Glênio, vamos comprar o avião. E eu vou botar na sua conta mais 15 milhões para você pagar o piloto, gasolina, combustível, o taxiamento do avião no aeroporto, aí você vai. E quando acabar, eu te dou mais. Aí eu virei para ela assim, doutora, qual é a dificuldade que eu tenho agora? Ela disse, nenhuma. Eu disse, pois é, a senhora não tem perdão. Mas ele diz que assim como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai vós também. É com o perdão de Cristo, não é com o seu. A senhora não tem. A senhora quer orar comigo agora de novo, para a gente chegar nesse ponto? Aí ela disse, quero. Ela disse, um quero mais seguro. Olha a palavra quero, que está aqui no texto. Vocês querem? E aí, quando nós chegamos no ponto, e eu disse, com o perdão de Jesus, eu perdoo, já sabia o nome do marido dela, que ela já tinha me dito o nome, eu perdoo fulano de tal. E ela, quando ela disse, com o perdão de Jesus, eu perdoo, aí ela me largou na oração e tacou para frente, por conta própria. E virou e disse, Senhor, eu sei que eu não tenho perdão. Eu sei que eu só tenho ódio no meu coração, Senhor. Mas eu recebo o teu perdão pela fé e eu perdoo meu marido agora, eu perdoo fulano, ele está perdoado. E eu me recolhi, o trem de aterrissagem, fiquei ali. O avião já tinha sido comprado. E eu fiquei ali e ela foi. Daqui a pouco ela fez assim,
oi pastor, saiu uma jamanta de cima de mim. E eu não perco oportunidade para fazer um trocadilho. Eu disse, uma jamanta de cima de uma jumenta, né? A burrice é tão grande da gente, e ela riu e eu digo, pois é, minha querida, é Jesus que faz tudo, é Ele que morreu a nossa morte, é Ele que nos perdoou, é Ele que nos dá perdão para perdoar, é Ele que faz tudo, porque a minha Bíblia diz, doutora Lúcia, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fui-me embora. 15 dias depois eu estou fazendo feira na frente da nossa casa, que eu morava ali na Rua Santos, 515. Tinha uma feira, sexta-feira, eu estou fazendo ali. Chega a dona Ziza, a mulher disse que foi comigo e disse assim, doutora Lúcia teve alta. E eu disse, ela foi morrer em casa? Disse, não, os médicos não sabem o que aconteceu com ela. Vocês vão ler o livro Anticâncer, que eu li ontem um pedaço, aqueles que quiserem ler uma obra. Aquele homem que teve câncer, foi operado, o câncer voltou, 1 ano depois, e ele resolveu buscar as leis da biologia, da alimentação, do esporte e da saída pela chaminé, que é buscar alguém que possa trazer luz, porque senão a fumaça da chaminé, se não, da lareira, se não tiver chaminé, ela entra toda para dentro da casa e sufoca. Quando eu falo, ele não fala de Deus, ele fala do transcendente. Trata-se de uma figura de linguagem para cientista, mas ele ainda vai se curvar diante da soberania e do amor de Deus. Faz 15 anos, em 2007, quando ele escreveu o livro. Hein? Não, quando ele escreveu o livro, fazia 15 anos que ele estava curado, em 2007. E ainda está vivo, que eu entrei no site para saber dele, e o Dr. Davi Schreider continua vivo, sadio, fazendo palestras. Então já faz 20 anos que está curado. Ele disse, fui curado completamente, não sai mais nada. E o doutora Lúcia, o que aconteceu com ela? Perguntei ao oncologista que tratava dela, encontrei com ele na nossa igreja, e perguntei para ele, o que aconteceu com a doutora Lúcia? Ele disse, pastor Glênio, é uma bioquímica do próprio organismo. As NK, que se chamam Natural Killer, são os glóbulos brancos responsáveis pela nossa defesa, foram comer as S-180, fagocitando, matando. E tem uma outra que é a carregadeira que leva e bota no intestino e manda embora. E o nosso organismo tem essa capacidade que Deus nos preparou. Mas para que isso funcione bem, é bom que você saiba, é uma mente tratada pela graça de Deus. O espírito firme sustenta o homem na enfermidade que sara a doença. Doença é física, enfermidade é psíquica, e o espírito abatido adoece a alma, ou enfermiza a alma que adoece o corpo. Mas um espírito firme, confiante na suficiência de Cristo, começa a somatizar e vai embora. Eu estava lembrando aqui do meu irmão, ele fez uma cirurgia para fazer um marca-passo, botar um marca-passo. E tinha que tomar uma medicação. O médico mandou ele tomar e ele resolveu se automedicar, não tomou. Médico, aí depois ele disse, ficou pensando, Edgar, você é um besta mesmo, né? E resolveu tomar a tal remédio, não é? E aí o bicho deu de cabeça para baixo e deu uma doença que se chama rabdomiólise. Eu fui pesquisar o que essa bicha é, mas as células não se entendem mais. Ela não sabe qual é a frente, qual é o fundo.
as células perdem. Ele teve falência múltipla dos órgãos. E ele entrou em estado cadavérico, temperatura de 30. A filha dele me ligou nos Estados Unidos. Eu estava lá no estado da Califórnia, quando a Anne me liga e diz: papai está em estado cadavérico. Mas lá em Goiânia tinha um homem espírita que começou a ver Jesus, conhecer a Jesus. Ele não sabia ainda nem como é que pegava numa Bíblia, ele não sabia nem manusear a Bíblia. Mas ele creu em Jesus, a gente não sabe como é a coisa. Naquela hora, a Anésia juntou um grupo, o Edgar estava morrendo lá. E aquele homem resolveu fazer uma oração. A Anésia disse assim: quem pode aqui orar? Levanta aquele... Tinha nascido, ainda era pinto, que estava saindo da casca. Aí ele faz uma oração e diz assim: Pai, eu não conheço o doutor Edgar, mas nós precisamos dele aqui, cura ele lá. Ele já tinha chegado lá do outro lado. Ele ficou até zangado com as pessoas que estavam orando aqui, porque ele disse assim: eu estava já na casa do Pai. Eu já tinha visto a presença do Pai. Ele então recebeu uma ordem: volta, não chegou a tua hora. Vem para cá. Ele levanta, senta na cama, depois deita, e ficou um tempão, 6 meses, não é, Edgar? Vem, conta um tiquinho aqui para eu não ficar mentindo sozinho. É verdade. Quando esse episódio ocorreu, eu volto para o UTI para tentar identificar o que poderia ser. E na véspera eu havia saído da UTI e ido para o quarto. E os colegas chegaram e disseram para mim: Edgar, você foi internado com uma suspeita de gripe suína e dengue, e a vigilância sanitária acha que nós deveríamos pesquisar malária. O que você acha? Não, malária acho que não. Mas o que vocês acham da gente suspender a rosuvastatina? Mas Edgar, não tem cabimento. Mas por que você acha? Eu tenho isso comigo, eu acho que não há necessidade. Bom, nessa altura não vai fazer diferença mesmo. Eu estava com 110 quilos, parecia um sapo ali deitado, não conseguia me mexer. E aí chega outra colega e diz assim: pois é, o doutor colocou lá que a pedido seu foi suspensa a medicação, o senhor sabe que isso faz parte do protocolo, tem negligência, imperícia, imprudência não lhe dar essa substância. Eu disse assim: mas eu acho que é melhor nós deixarmos de lado. E ela disse: tá bom, mas eu vou chamar o cirurgião cardiovascular, porque eu acho que a questão está aí no marca-passo, nós devemos estar com foco aí. E o cirurgião cardiovascular chega por volta das 11h30, meia-noite, ele estava saindo de uma cirurgia, e ele disse assim: Edgar, me pediu para te ver do umbigo para cima, mas o que eu estou vendo do umbigo para baixo. E naquele instante o pessoal não estava mais conseguindo vaso de acesso nenhum e acabaram achando um vaso no pé. Ele disse: você já aprontou tanto aqui dentro do seu hospital, ainda vai nos fazer uma trombose venosa profunda que dá em perna. Eu vou chamar a equipe que ainda está por aqui e já vamos fazer um acesso aqui direto para você. Eu disse: que bom. E aí, meia-noite e meia, 1h no quarto mesmo, ele fez um acesso e aí viu que eu não tinha mais acesso no pé, que ele já estava entupido mesmo. Na outra manhã, ocorre isso que de repente a queda de temperatura, ele falou: 32,5, 32 é óbito. E aí aquele desespero todo do pessoal, e Noemi havia tido um sonho à noite, minha esposa, e eu sei que eu acordei, ainda estava escuro. Eu vou tentar ser bem rápido, para vocês perceberem os detalhes do nosso Deus. E eu disse assim: eu tenho que aproveitar, já que estou acordado, então eu tenho que me mexer um pouco. O braço não dobrava, está tudo inchado, vou começar a me mexer um pouco. E lembrei de um cântico de escola dominical, Pequenos Raios Somos. Eu disse: então eu vou associar fisioterapia com musicoterapia. Vamos lá. Pequenos raios somos. E com isso a Noemi acordou e disse assim: Edgar,
você está cantando e eu acordei com um pesadelo, com um sonho ruim. Eu disse, sonho ruim não é pesadelo não é sonho. Ela disse assim, mas horrível. Aí ela começou a cantar outra coisa, eu disse assim, esses batistas mudam todas as músicas dos alemães mesmo. Ela disse, daí ela queria contar o pesadelo dela. Eu disse assim, então conta, mas você sabe que nós não temos entendimento para isso, mas nós podemos entregar para o Senhor. E aí ela contou, um acidente terrível que havia acontecido comigo, eu estava todo deformado. E aí eu disse assim, então vamos começar a orar então, vamos orar, vamos entregar para o Pai. Paizinho querido, e nesse instante, bom, abre a porta do hospital, do quarto, e entra para a enfermeira e diz assim, se tiver gente dormindo, vamos acordando, porque eu tenho muito o que fazer, está frio e eu tenho que coletar muito sangue hoje ainda, tenho muitos pacientes, e o senhor é meu primeiro paciente. E espero que o senhor colabore, porque eu posso ir acendendo a luz, e foi acendendo a luz. E minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, e o que passa na cabeça dos crentes encadidos? Capeta. E aí ela começa a preparar os tubinhos ali, diz assim, espero que o senhor colabore comigo, o senhor deve ter veias boas, mas ela não podia pegar aqui no acesso. Ela ia ter que achar alguma coisa. E nós quietos ali, não é? O rabinho no meio das pernas. E aí ela diz assim, fazem 3 meses que eu estou no laboratório, não tenho muita prática, não. Eu nem vou contar que eu sou médico, daí que vai dar mais medo nela ainda. E aí a minha esposa já sentou e disse, não, qualquer coisa eu vou tentar eu pegar, né? Minha esposa é enfermeira, fisioterapeuta. Eu disse, não, me deixa. E ela disse, então deixa eu lá ver. Nossa, mãe, esse braço está pior do que o outro. Eu disse assim, filhinha, não se preocupe, tem uma mão que vai conduzir a tua mão. Eu não sei quantas picadas vão ser, mas no momento certo você vai encontrar e vai cortar o que precisa. Ela parou, estava com muita pressa. Ela parou e colocou o material dela do lado e disse assim, está falando de Jesus? Eu disse, é. Mas ele não quer só conduzir tua mão nos momentos de dificuldade de fazer coleta, porque eu sei como é que esse negócio, paciente mal, não tem vaso, esquece os vasos em casa. Mas ele quer conduzir tua vida, ele quer ser Senhor da tua vida também. Gente, é isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 2 anos e pouco desempregado, numa depressão profunda, entrei num consumismo, me endividei todo. E a questão agora de 3 meses, não falei para você se faz 3 meses que eu entrei no laboratório? Jesus transformou a minha vida. Alguém chegou para mim e disse assim, olha, você precisa conhecer Jesus, eu vou te levar numa igreja. Aí eu fui, né? Vou fazer o quê? Daí eu cheguei lá, a pessoa que ia falar comigo não podia, estava falando com um grupo de casais, eles me levaram para falar com um homem lá. Gente, não é igreja evangélica, não. E daí ele começou a falar comigo e eu recebi Jesus. E eu acabei entendendo que é Ele mesmo que eu precisava. Agora, eu não sei como é que vocês pensam, não sei a religião de vocês, mas ele falou uma coisa que eu não concordo. Eu saí de lá não concordando, mas saí feliz, porque eu estava com Jesus. E ali as coisas começaram a mudar. Ele disse para mim, disse assim, olha, o mundo é um caixote, e Deus está olhando, e ali está cheio de bonequinhos. E aí, de repente, quando o bonequinho levanta a mãozinha, ele vai lá e socorre imediatamente. Eu não concordo com isso. O mundo pode ser um caixote, eu acho que era o bonequinho mais feio que tinha lá, mas eu não tinha força para levantar minha mão. Ele foi lá e me resgatou. Esse é o louvado seja Deus. Essa mulher encontrou salvação e sabe o que muito negro e cardido não sabe, que é Ele que veio ao nosso encontro. Aí, ela disse assim, então vamos lá, né? Vamos com Ele. Eu não sei, se você me perguntar quantas picadas foi, eu não sei, mas eu sei que de repente ela pegou um vasinho lá e disse, nossa, mas agora tem até de sobra. E aí ela disse assim, gente, valeu, eu ganhei o dia, eu vou embora,
E aí nós tínhamos um kit que é distribuído, que as irmãs preparam lá em Curitiba, com CD, com Palavra da Cruz, o jornalzinho, ou revista Betel. Leva isso aqui junto para ti, de lembrança. No dia anterior, o William havia nos visitado e levado uma sacola cheia daquele material. E aí, ela levou e disse assim, que bom, na hora do almoço eu vou ler isso daqui. Mas, logo que ela saiu, aconteceu aquilo comigo, que a minha temperatura caiu. A enfermeira que estava fazendo o curativo aqui no acesso que havia sido feito, a minha esposa disse assim, põe um termômetro nele. Não, ele não está com febre, ele está friozinho. Mas põe o termômetro, pode ser um hipotermia. Pois a senhora vê, a gente não deve emprestar as coisas. Eu emprestei meu termômetro para minha colega do andar de baixo. Mas então chama alguém, e a Noemi chegou, me abraçou, olhou para mim e disse assim, é a figura que eu vi ali no pesadelo. E eu lembro, eu sinto aquele narizinho quentinho encostando em mim, dizendo assim, Senhor, ele não me pertence, ele é teu. Aí ela se foi. Na verdade, ela foi se trancar no banheiro e disse assim, Senhor, está entregue. Ligou para minha filha, a Anne. A Anne disse que ela pulou da cama, cedinho, pulou da cama, lembrou de ligar para o irmão Glênio, do caminho do hospital, mas quando ela estava saindo, ela pegou Pepsi, o nosso cachorro lá de estimação, estava deitado na minha cama, e disse assim, Pepsi, o papi está morrendo. Eu não sei como é que é a tua relação com Deus, mas você sabe. O que nós sabemos? Daí quando ela chegou, lá estava eu bem de novo. Por quê? Porque você tinha que dar oxigênio, você tinha que dar soro morno em alta velocidade. E como é que ia colocar no pé? 5 horas antes, Deus já tinha providenciado um acesso aqui. E aí eu estava bem de novo, e os colegas chegaram e o bexigo estava volta para a UTI, deve ser uma endocardite. E lá estou eu na UTI e disse assim, Senhor, que bom, novamente estamos nós dois juntos aqui sozinhos, até as visitas são restritas. E foi o melhor período, gente. É isso que o Senhor queria comigo, era final de abril, minha agenda já estava lotada para setembro do ano seguinte, e Deus queria, sabe, na sua misericórdia, no seu amor, disse assim, Edgar, não tem jeito, eu quero você só para mim um pouquinho. Você não sabe o que é isso, sentar no meu colo, sentir meu calor. E louvo a Deus por esse período. E não foi só aqueles dias de UTI, não. E aí os exames são feitos a cada 6 horas e cada vez melhorando mais. 4 dias embora, 4 dias depois volto para o quarto, porque, legal, era de Itacuja mesmo. E aí daí Deus disse assim, não, ele pegar mais um pouquinho, mais 2 meses e meio, agora para você refazer musculatura, e depois mais 2 meses para fazer fisioterapia, para daí você começar devagarzinho a atender, entende? E eu vou te conduzir. E quando eu estava saindo da UTI, disse assim, Senhor, não permita que agora o fato de eu estar melhor, e começam os sonhos, compromissos, e as perguntas, e as visitas, e me faça perder essa experiência tão maravilhosa que nós tivemos. Só nós dois, sozinhos. Eu estava precisando disso. Louvado seja Deus. O seu sucesso ou o seu fracasso estão na mão de Deus. É Ele que faz as coisas acontecerem. Nós temos um Deus que tem interesse. Aí a pergunta é a seguinte, vamos voltar logo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. E eu fiquei nesse texto aqui. Comereis do melhor dessa terra. A gente sempre pensa que esse melhor seria a cevada, mas depois eu vi que o assunto era pobre demais, eu disse, não cevada, vai embora logo. Aí pensei que era trigo e digo, não me intrigo com esse assunto.
que é esse assunto que o Senhor está dizendo, comereis do melhor dessa terra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Aí eu fui caminhar para aqui, encontrei uma aveia, quando o anjo chegou e disse assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela tomou um espanto, era uma menina, não era para pedofilia, era simplesmente uma adolescente de 17 anos, mais ou menos, que estava sendo escolhida, não para um ato sexual, mas para um ato de comunhão via ouvido. E ele diz assim: a sombra do Onipotente descerá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E aquela menina que escutou isso disse assim: aqui está o vaso do Senhor, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele dia nós tivemos a primeira gravidez via ouvido. Não foi pela trompa de Falópio, foi pela trompa de Eustáquio. Engravidou, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus encarnada, e essa palavra disse um dia assim: não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Qual é o melhor da terra de Israel? É Jesus. É o maná que se fez carne. É o Verbo que se fez carne. E veio buscar gente que tem traumas, rejeição, abandono, frustração, doenças psíquicas orgânicas, e veio buscar essa gente. E essa gente que não pode nem levantar o braço, e ele estira a mão e pega. Nós estamos aqui, eu sei que cada um tem uma história. Eu disse ontem, eu não tenho a capacidade de julgar a sua história. Eu já ouvi muitas histórias tristes de pessoas que estão lutando com vícios, com doenças, com traumas, com fúrias de sua alma. E eu tenho dito para eles e para todos é o seguinte: desde que Jesus Cristo ressuscitou, não existe problema sem solução. Então, a pergunta fica com você aqui para finalizar. Se quiserdes, é o Senhor Javé dizendo para você e para mim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Mas, se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A espada está na mão do adversário. É você que vai tomar a posição se você quer ou não quer. Se você quiser viver a sua vida medíocre, você tem todo o direito de viver. E boa viagem. Se é que vai ser boa. Não brinque com a palavra de Deus. Não vamos botar medo a ninguém. Mas a palavra de Deus diz que tem céu e tem inferno. Que tem Cristo e tem demônio, diabo. Que tem aceitação e tem rejeição. Você não brinque com esse assunto. É você. Não estou falando de religião. Estou falando de uma pessoa.
que ama, que quer, que busca, que salva, que liberta. Senhor, eu não tenho outro lugar para ir. E eu não quero ir para outro lugar. Há poucos dias uma pessoa me perguntou, qual é a sua igreja? Eu digo, não tem igreja. Não, mas onde é que o senhor frequenta? Eu digo, eu estou na companhia dos irmãos da Igreja Batista. Mas eu não tenho igreja e só quem tem igreja é Jesus. Ele disse, a minha igreja. Na igreja dele tem às vezes muitas placas que as pessoas botam. Tem muitos títulos, mas há uma só igreja, a de Cristo. E para você pertencer a essa igreja, você precisa nascer de novo. E para você nascer de novo, você precisa morrer. E para você morrer, você não precisa fazer nada, porque Cristo já fez tudo. Ele foi para a cruz, ele lhe atraiu, ele lhe fez morrer. Agora você precisa receber essa morte de Cristo como sua morte e a ressurreição de Cristo como sua vida. Agostinho, quando ouviu, toma e lê. Ele leu. Ele disse, não é com orgias, não é com nada, mas revestivos de Cristo. Como é que se reveste de Cristo? Pela fé. Até a fé é Ele que nos dá, porque Ele é o autor e é o consumador da fé. Eu garanto para vocês, com toda a alegria do meu coração desse momento, que eu não lhes preguei religião hoje. Que eu hoje anunciei o evangelho da suficiente graça de Deus em Cristo Jesus. A você cabe receber. Não para ser um batista, mas para ser um filho de Abba, do nosso papai, que quer relacionamento, intimidade. Você não presta. Se presta, então eu vou pedir a Deus que mande Satanás fazer um trabalho na sua vida. E eu vou fazer essa oração agora. Pai, aos mais indignos estendes a tua graça. Coloca o teu espírito convencendo. E aos mais resistentes, trata com a tua ira, com Satanás, para que eles sejam quebrados, a fim de que o espírito seja ganho no dia do Senhor. Mas não permitas que nenhum desses que está aqui venha a se perder, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.